dia! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas. Hoje, dando continuidade ao ensino de Jesus nos Evangelhos. Para quem não sabe, nós estamos trabalhando a doutrina de Jesus disposta nos Evangelhos, trabalhando em 3 eixos básicos. O primeiro eixo, que é o que nós estamos trabalhando, que são os sermãos de Jesus, que estão presentes no Evangelho de Mateus. O segundo eixo são as parábolas que acontecem nos livros de Mateus, Lucas e Marcos, os evangelhos que são chamados sinóticos, porque eles têm a mesma fonte base dele, onde o Evangelho de Mateus é o que tem maior número, mas vai ser o conjunto dos 3, nós vamos estudar todas as parábolas do Novo Testamento. E o último eixo seria os discursos de Jesus dentro do Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho mais tardio, com uma fonte específica que é a memória do apóstolo João. Então tem passagens somente presentes lá. E também os ensinos doutrinários de Jesus ali, ele está numa estrutura que só tem no Evangelho de João, que é em diálogos, em debates, em momentos corridos, que são chamados discursos, como o debate com Nicodemos para falar do novo nascimento e falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. O debate com a Samaria, com a samaritana, o debate com um povo dizendo que ele é o pão da vida ou que ele é o bom pastor, ou quando ele está na grande festa de tabernáculos, se não me engano, e ele fala também que ali ele é água viva. Então, são sempre em formatos de discursos, diálogos, debates, que é um formato próprio. Então, nós vamos trabalhar nesses 3 eixos. Nós estamos no primeiro e estamos já no 4º sermão, são 5. Nós estamos no 4º, que é o sermão da igreja, na segunda parte do sermão. Tá bom? Então, nós tínhamos trabalhado esse sermão da igreja que está em Mateus 18 em paralelo com Mateus 16, porque é as únicas vezes que Jesus usa a expressão igreja, que é em Mateus 18 e em Mateus 16. E como os textos têm parte deles quase iguais, a gente fez um paralelo entre eles, trazendo primeiro o Mateus 16, que a gente falou na última aula, que a gente trabalhou do 16, Mateus 16, do 16 até praticamente o 18. Agora nós vamos trabalhar o 18 ao 20, que é o que tem mais paralelo com o sermão da igreja, que é Mateus 18, 15 ao 20. Tá bom? Então vamos ler. Vamos lá. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Já o sermão da igreja, Mateus 15, 18 ao 20. Se teu irmão pegar contra ti, vá arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dizei-o à igreja, e se ecoar, ouvir também a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, se lhes será concedido por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, a gente vai ter que voltar a uma coisinha que a gente tinha trabalhado na aula anterior, que é o conceito de igreja. Alguns da exegética, história cultural, vai falar que esse termo igreja ele foi acrescido, que nunca pôde estar presente no discurso de Jesus, que Jesus não teria fundado uma igreja. Na verdade,
Primeiro que tem um problema nisso, todos os pergaminhos que a gente tem, desde os mais antigos, tem essa passagem de Mateus. Então, a indicação empírica disso já seria nenhuma. Mas vamos além. O termo igreja não é um termo que seria fora do contexto de Jesus, porque o termo igreja que o apóstolo Mateus utiliza no texto é um termo que é o mesmo utilizado para Septuaginta. A Septuaginta, para quem não sabe, é a tradução do Antigo Testamento para o grego. E todas as passagens do Novo Testamento a qual Mateus cita o Antigo Testamento, falando que Jesus cumpre a profecia que está no Antigo Testamento, ele sempre cita a Septuaginta, ele nunca cita uma tradução em hebraico, na maioria das vezes. Então você percebe que o apóstolo Mateus teria o conhecimento da Septuaginta. Então, quando ele vai usar o termo igreja, ele usa o mesmo termo que Jesus e que a Septuaginta indica, que é para representar uma assembleia, uma reunião, ou Assembleia de Deus, ou reunião daqueles em nome de Deus. Então ele usa uma palavra própria para aquilo que era representado no Antigo Testamento para a reunião do povo de Deus. E interessante que essa palavra que a Septuaginta traduz é uma transliteração da palavra em hebraico qual, que se refere a povo de Deus e Assembleia de Yahvé. Ou seja, não é uma palavra acrescentada, mas é uma palavra conhecida de Assembleia de Deus, de Assembleia de Yahvé. Então, agora, a Igreja de Cristo é a continuidade de Israel, porque é uma nova aliança aqui. Por isso que João Batista dizia que está cortado a árvore pela raiz. Por quê? Porque agora, se vocês não arrependerem em crer, vocês não vão entrar. Por quê? Porque até dessas pedras Deus suscitaria filhos de Abraão. Então não importa se a árvore é a descendência de Abraão. Não importa se você é filho dele ou não. Mas importa que você arrependa e creia. A nova aliança é construída pela fé. Pela fé em quem? No bendito que vem do Senhor, Jesus Cristo, aquele que traz a redenção a Israel. Então Israel não é feito mais por uma circuncisão da carne, que seria a expressão máxima da fé, mas uma circuncisão do Espírito, pois é aquele que confessa que Cristo é o Senhor. Então, por isso, agora a igreja é a nova Assembleia de Yahvé. Então, o Israel do Senhor não é mais o do Antigo Testamento, mas é a igreja. Por isso, da terminologia que Jesus usa, tanto na transliteração de Mateus, trazendo para o grego, como a referência que ela faz no hebraico, a ideia de Assembleia de Yahvé. Assim, por isso que fica implícita a ideia de chave de Davi, porque em Isaías 22 fala que o filho de Davi teria chaves do reino. Quem é o filho de Davi? Jesus. Ele tem a chave e ele entregou a nós. E o que seria essa chave? Seria a autoridade, a representação do nosso Senhor. Seria como se um rei desse a um vizir, a um primeiro-ministro, a sua autoridade. E qual seria essa autoridade? Tanto a autoridade espiritual como a autoridade de interpretação das Escrituras. Então agora a igreja recebe a autoridade do Senhor, tanto para fazer em nome dele, como para interpretar em nome dele. Então isso é a igreja. Essa é a ideia de igreja que Jesus está trazendo. É a continuidade do verdadeiro Israel. Tá? Então é importante vocês entenderem esse conceito. E aí a gente começa primeiro a definir o que é igreja e o que é reino dos céus. Por quê? Na aula do sermão 13, das parábolas do reino dos céus, ou do reino dos céus, nós falamos muito o que é reino. E agora nós estamos falando o que é igreja. É importante nós diferenciarmos as duas coisas. Por quê? Jesus primeiro traz a interpretação correta da lei no Sermão do Monte. Depois ele traz a missão, qual que é o papel daqueles que recebe essa interpretação da lei. Depois, ele traz o que é o reino dos céus,
traz uma nova interpretação do reino. E agora, né, chegando no quarto sermão, ele fala o que é a igreja. Então é importante a gente definir o que é a igreja e o que é o reino dos céus. Reino dos céus é o governo de Deus. Já a igreja, como eu disse, é o verdadeiro Israel. Por que é o verdadeiro Israel? Porque ele pôde ser purificado, salvo, remido, porque aceitou o bendito que vem no nome do Senhor. Por isso que Jesus fala, olha, eu vim para alguns, mas os que eu vim não me aceitarão, então outras pessoas sentarão na mesa. Outras as pessoas serão chamadas para a grande festa. Quando ele está falando disso, ele está falando que será construída uma nova Israel. Uma Israel que não importa qual é a minha origem, mas importa que eu creia naquele que vem em nome do Senhor. E por isso que lá no sermão escatológico vai falar, né, sobre a história do dono da terra, que manda lá o seu servo, eles rejeitam, manda outro, rejeita. O meu filho, eles vão respeitar e vão lá e matam. E aí o seu Senhor vai vir e vai acabar com todos. Ele está falando de Israel. Israel vai acabar. Israel vai ser destruída. Ele está falando de 70 depois de Cristo, quando Roma vai destruir Israel. Roma vai destruir o templo. Por quê? Para ficar claro, está rompido. Vocês não têm mais aliança comigo. Não é essa aliança que eu tenho. Não é a aliança do templo. O véu se rasgou. É a aliança daqueles que creem em Cristo. Por isso que depois disso não há mais templo. Não há mais templo desde aquele dia. Por quê? Porque a aliança está no novo Israel, em Cristo. E então o reino dos céus é o domínio de Deus, invisível, onde Deus governa. Mas o reino de Deus não pode ser confundido por igreja, porque a igreja não é o reino de Deus. A igreja é o reino visível, empírico, histórico e não invisível. Então o que seria então a igreja? A comunidade de Deus que expande o reino de Deus para o imaterial, do imaterial, que é o espiritual, para o material. Então a igreja é a comunidade de Deus e de Israel, que tem a missão de guardar a sua lei e expandir, colonizar, trazer à tona o reino de Deus invisível. Então o reino de Deus acontece no invisível e no visível. E ele acontece no visível por meio da igreja. Então a igreja faz parte do reino dos céus, mas ele não é o reino, ele é uma parte. Entende a diferença? Então o reino de Deus é o domínio de Deus, onde Deus atua, seja o invisível, seja o visível, e o visível é onde a comunidade da igreja atua, é no histórico, é no empírico, é no visível. Ele propaga o reino que você está vendo na imagem sendo expandido naquilo que é visível. Então a igreja é uma parte do reino, mas ele não é todo o reino. Por isso que a igreja precede das duas eras, assim como o reino dos céus, porque o reino dos céus é o agora e lá na frente. É o agora, começa agora no momento que você crê, mas ele só vai ser completo no ano, no escatológico, no retorno de Jesus. Então, por isso que ele é ao mesmo tempo o presente e o futuro. A igreja também é o presente da imperfeição, por isso que você vê defeitos na igreja, mas que se nós perseverarmos e cremos, nós vamos viver o reino da perfeição, que aí quando a comunidade, que é a igreja, vai estar, né, finalmente, eternamente ligada ao nosso Senhor e ele vai nos governar, né? Que aí você tem nas parábolas escatológicas falando sobre isso, né? Sobre as noivas, sobre as bodas, né? As sete né? Que representa isso, tá? Então, reino de Deus, governo de Deus, igreja faz parte do reino no visível, atua para expandir a cultura do reino, que é o invisível, dentro do visível, do espiritual para o material, tá? Ele faz parte, mas não é o reino. Bom, então, a igreja é o instrumento de Deus na terra. A igreja é o instrumento de Deus na terra. Como? Primeiro, ele é uma comunidade. O que é comunidade? Como você vê na imagem, um conjunto de pessoas, só que tem uma diferença. Quando a gente falava de Israel, a gente falava de uma comunidade que tinha uma mesma descendência, uma mesma genealogia. Agora não importa.
não importa a nacionalidade, não importa nenhuma separação agora, seja de status social, status religioso, gênero, todos são reis e sacerdotes, ou seja, todos são parte do reino. Não existe mais mediador como Deus queria lá no início, quando ele chama o povo para se purificar e vai descer e o povo tem medo. Agora, não. Agora todos nós somos reis e sacerdotes, como diria apóstolo Pedro. Então o primeiro papel da igreja é ser uma comunidade sem distinção. Por isso que na igreja não há diferenciação, não há maior e menor. Há separação de funções. Então o pastor ele não é melhor que você. Ele tem a função de cuidar da sua vida, de orar para a sua vida, de orientar. Então você tem uma estruturação de divisões de funções. Mestres, pastores, evangelistas, presbíteros. São funções, mas eles não são maior e menor, porque a igreja é horizontal. Não há acepção de pessoas, não há distinção. O que há propósitos distintos, papéis distintos na igreja, por isso que é uma comunidade. O segundo papel da igreja, essa igreja tem que anunciar o quê? Anunciar o bendito que vem em nome do Senhor. Tem que testemunhar daquele que vem e o que ele traz, que é o reino. Ele tem que testemunhar do reino de Deus, como os apóstolos fazem lá em Atos. E testemunhar da figura de Cristo e daquilo que ele faz. E daquilo que ele fez e continua fazendo. Então, uma comunidade que se une nas suas imperfeições, sem distinções, somente de propósitos e funções, que unidos levam o nome de Cristo, levam o seu nome, a sua cultura, os seus princípios. Então, não é só levar de forma religiosa, é levar a sua cultura, tá? Os seus valores, os seus princípios, seja num livro, seja num filme, seja na sua vida, seja na defesa de princípios e valores no estado que nós vivemos. Tá? Isso tudo é anunciar o reino. Como também representar o dunamis desse poder, ou seja, o poder, a autoridade, curando enfermos, expulsando demônios, revelando a graça de Deus, porque assim como Jesus disse aos discípulos quando ele viu a primeira vez, dai de graça como recebestes de graça. Então nós temos que dar de graça a autoridade que nós recebemos, seja orando para as pessoas serem libertas, seja orando para elas serem curadas, seja revelando a graça de Deus, falando dela e agindo com boas obras. Por quê? Daí a gente entrar no texto de Mateus 16, né? Que ele fala que nem a porta dos Hades resistirão, ou seja, nem a maior das enfermidades e nem a maior das perversidades, que seria a morte do ser humano, te resistirá. Então o Hades ele tem esse duplo sentido. Ele tem esse duplo sentido. Qual o duplo sentido? O duplo sentido de demônios e o duplo sentido de morte. Então, nem demônios e nem morte pode te resistir. A quarta função da igreja é que não é mais Israel detentor das chaves do reino, como eu disse, mas a igreja, começando lá por Abraão, com a aliança abraônica, passando por Moisés na interpretação da lei, mas agora a verdadeira interpretação é por meio de Cristo, porque somente Cristo pode redimir os homens. É o tema de Romanos. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. A lei não pode abrir o reino para você, porque você não faz o que a lei diz, mas somente a fé em Cristo Jesus faz isso. E é essa fé que te leva a entrar no reino dos céus. Por isso que a chave é a nova interpretação do reino, é a nova autoridade na figura de Jesus Cristo. Por isso que Jesus criticava os religiosos daquela época, dizendo: ai de vós, doutores de leis e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porque vós mesmos não entrei e nem tampouco deixar entrar o que estão no caminho. Ou seja, eles têm uma interpretação que faz que eles não sejam salvos, como Paulo fala em Romanos, e não deixa os outros entrarem,
com as suas muitas ordenanças. Por isso que a chave aqui não é só a autoridade, mas a verdadeira interpretação das Escrituras, que é pela fé sois salvos, né? Porque pela graça sois salvos, não mediante as obras, mas pela fé. Ou seja, pela fé naquilo que Cristo fez. Não que eu não tenha que ter obras, porque as obras acompanham a minha fé, mas eu não consigo me salvar cumprindo as ordenanças da lei, cumprindo a interpretação dos fariseus. Então, o verdadeiro Israel, que tem a verdadeira interpretação, não é o Israel histórico, mas é a igreja. Porque a igreja entende quem é o bendito do Senhor, e é esse bendito do Senhor, aquele que pode abrir os 7 selos, como diria João, aquele que é o Cordeiro, aquele que veio para reinar, ele trouxe a chave. É dele a chave, é o filho de Davi, como diz na representação de Isaías 22:22. E por meio dele, né, da sua autoridade e da sua interpretação do bendito que vem do Senhor, é que podemos entrar. Ou seja, a autoridade e a interpretação. Então a igreja tem esse papel de apresentar o reino, de entender que a verdadeira interpretação é a figura de Cristo. Por isso que a gente tem um Novo Testamento. O Novo Testamento vem trazer o quê? A real e verdadeira interpretação das Escrituras, né? Da nova aliança em Cristo. Esse é o papel. A igreja tem a verdadeira interpretação das Escrituras. E aí a gente entra na última parte do texto. Até agora eu te apresentei o que era a igreja, o conceito, te apresentei o papel. Esses papéis que eu disse, 1, 2, 3, não são citados até agora. O 4 é citado em Mateus 16, por isso que ele fala, porque tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a igreja. Não está falando, se você pega a tradução natural, nós falamos isso muito na última aula, a tradução literal dá a entender que é Pedro, mas se a gente vê por uma interpretação não de uma redução linguística, mas no contexto teológico de outras expressões hiperbólicas, a gente entende que ele está dizendo da confissão. Qual confissão? Que Cristo é o Filho de Deus vivo, porque esse Filho de Deus vivo, aquele que pode abrir os 7 selos, é ele que dá as chaves do reino, ou seja, é a confissão de que ele é o Messias. Por isso que ele termina dizendo, não diga que eu sou o Messias. É essa revelação, ainda não, essa revelação que é a abertura, é a chave. É essa que é a chave, aí a gente entra no texto, é essa que é a chave, a verdadeira interpretação de autoridade e a verdadeira interpretação da lei. E aí a gente entra na última parte agora, no final do sermão da igreja, dizendo que é papel dessa igreja, né, não só entender que é uma comunidade, não só entender que tem que anunciar do reino e de pregar o evangelho, não só que é papel da igreja trazer a glória de Deus, a graça de Deus, curando, libertando, dando de graça o que recebeu, não só sendo a expressão da autoridade da interpretação real que representa o Novo Testamento, mas por último, que é o que foca mais Mateus 18, que é cuidar que Israel, a nova Israel, a igreja, mantenha pura e santa. Muito falado nos sermões escatológicos, que a noiva deve ter azeite na sua botija, ou aqueles que vão comer na festa de bodas na casa dos seus senhores tenham que ter as suas vestes brancas. Ou seja, não basta crer apenas, tem que crer e perseverar na fé. Então, nesse sermão do reino, nesse sermão da igreja, Jesus foca aqui, e aí a gente pode fazer uma conexão com o 16, que não basta só crer no Filho do Deus vivo, mas tem que se manter puro, santo. Então, o quinto e último papel da igreja é manter o padrão doutrinário, manter uma igreja santa, manter uma igreja pura. Então, por isso que ele dá poderes, entre aspas, autoridade, para incluir e excluir. Incluir o quê? Excluir o quê? Aqueles que não faz parte da comunidade de Cristo. Mas quem não faz parte da comunidade de Cristo, Lucas? Aqueles que não aceitam a sua palavra.
aqueles que não cumprem com as suas palavras. E aqui é uma clara alusão a Deuteronômio 19, 15 e 21, quando os levitas e juízes deveriam cuidar da sã doutrina. Até por isso que quando você iria criar a confederação das tribos de Israel, em cada tribo deveria ter umas cidades para os levitas, porque os levitas, o seu papel também era ensinar e instruir as pessoas, como ajudar os juízes a julgar as pessoas. Lembra? Eram 70 juízes divididos nas 12 tribos. E eles tinham que estar lá junto com os levitas para instruir e ensinar, para manter a sã doutrina. E agora, a igreja, e não só um grupo separado de levitas, mas toda a igreja tem o papel de cuidar de cada irmão. Percebe que ele não fala os pastores, ele não fala os evangelistas, ele fala que nós devemos cuidar um dos outros. Então ele diz, se teu irmão pecar contra ti, ou se teu irmão fizer mal contra você, ou se teu irmão, você vê que a sua vida está desviada, está fora do padrão de valores, você vai falar com ele. Por quê? Porque é papel da comunidade cada um de nós cuidarmos um dos outros. Por quê? Somos uma comunidade de reis e sacerdotes. Todos nós temos as mesmas responsabilidades, não com propósitos, funções, que já falamos. Tem um que é pastor, outro que é evangelista, mas todos nós temos a mesma responsabilidade do quê? Do que o reino de Deus seja estabelecido. E o reino de Deus estabelecido não só anunciando, mas como ele diz, ide pregar o evangelho e fazer discípulos, ensinai-os. Ou seja, fazer o reino dos céus, construir o reino dos céus por meio da igreja, não é só trazer a pessoa a crer em Cristo, mas mudar a vida dele, ou manter a vida dele sacra, santa, separada. Isso também é salvar. Por isso que o texto fala, se seu irmão te ouvir, você o salvou. Ele usa o mesmo tempo aqui de salvar para quando você ganha alguém. Você ganha o seu irmão, você ganhou. Você ganha chamando ele, mas você ganha fazendo ele permanecer. Entende? Como na parábola da videira. Você tem que dar frutos. Se você não dá, você vai ser arrancado e jogado fora. Então você é o irmão que ajuda o outro a não perder o foco, a não perder o propósito. Então, o último papel é manter o padrão doutrinário. É a igreja. Agora, cuidando de cada um. Se seu irmão peca contra ti, vai falar com ele. Se você vê que ele não está tendo padrão doutrinário e ele é uma pessoa próxima de você, vá falar com ele. Por isso que a gente divide a igreja em discipulados, para a gente ter esse papel próximo, para fazer esse tipo de cuidado que está aqui. Essa estrutura de discipulado da igreja é uma ideia de você conseguir ter a proximidade para que, se você vê seu irmão desviando, você poder falar com ele. E aí Jesus dá 3 caminhos para isso. Primeiro, vá falar você diretamente com o seu irmão, mostra o que ele errou para que possa salvá-lo. Né? Isso primeiro, se for com você. O segundo, se você está vendo ele se desviar e você tem proximidade, aí você vai pessoalmente, não vai falar no meio de todo mundo, mas pessoalmente. Segundo, se ele não te ouviu, chame 2 pessoas experientes, chame 2 pessoas que tenham sabedoria e capacidade para ajudar ele a ouvir, para tentar levá-lo ao arrependimento. Terceiro, se ele não ouviu também, traga ele no meio do corpo de anciões ou presbíteros, ou aqueles que são mais detentores, né? Se fosse uma igreja presbiteriana, seriam os presbíteros. Se fosse a igreja metodista, seriam as pessoas, o Wesley vai falar no comentário, os anciões, aqueles que são mais experientes, né? E oriente essa pessoa. Oriente. Tente orientar, traga o corpo, pode ser o corpo ministerial de pastores, pode ser o corpo de pessoas que tenham experiência. Chame a atenção de novo. E aí, se ele não ouvir, aí ele será excluído, daí ligar e desligar. Por quê? Porque ele não tem a mesma fé que a nossa. Porque fé não é só crer em Jesus, é crer em Jesus e na sua palavra, no seu código de valores. Ele não tem, ele não quer fazer parte. Então, ele é retirado.
Ele é tirado desse corpo, porque ele não quer. Por isso que a Bíblia diz que ele se torna um gentil. Quem é um gentil? Que não tem fé, não entende o que é fé. Vive de forma mundana. É esse ponto. E aí Jesus fala, mas tudo que vocês concordarem, eu estarei no meio de você. Por que ele fala isso? Porque ele vai estar dando sabedoria. Ele vai estar no nosso meio, nos dando a sabedoria do seu Espírito para que possamos fazer isso de uma maneira correta, justa e verdadeira. Não para ser algo inquisitório, mas que seja um instrumento de ensino. É óbvio aqui que você só vai levar essa questão de exclusão quando é algo muito abrangente, algo muito... se você vai ver na história da igreja, Paulo vai fazer isso uma vez com 2 irmãos que cometeram coisas absurdas, como relação com... Né, a pessoa teve relação com a esposa do pai, a madrasta, né? Ou houve um movimento de heresia. Então são coisas bastante para ser excluído, bastante excessiva. Mas isso não significa que a gente tem que ter esse cuidado só para essas questões maiores, mas a gente tem que ter cuidado com essas questões menores para fazer com que a pessoa não vá se perdendo. Daí a importância do discipulado e o discipulado que a gente tem feito via das redes sociais que nós temos usado. Então, se você não participa do discipulado, procure vá atrás, que é muito importante para a edificação das nossas vidas, para ter sempre um a um, cuidando do outro, é um dos papéis da igreja. Bom, então nós trabalhamos hoje o sermão da igreja, né, em Mateus 18, com um paralelo em Mateus 16. Dando um aviso rápido, próxima semana nós não vamos entrar no sermão escatológico Mateus 24, 25. Próxima semana nós vamos fazer algo especial para você que acompanha a escola dominical. Nós vamos fazer uma interação com vocês, né, no horário da escola dominical, às 10 horas da manhã. Nós vamos estar ou vai ser no Google Meet ou no Zoom, a gente vai colocar o link para vocês acessarem e a gente vai fazer aí um debate, a gente vai tirar as dúvidas que vocês tiveram desse sermão ou de qualquer outro que ficou para trás. Então a gente vai estar ali fazendo uma interação, tirando dúvida daquilo que a gente já viu dos 4 sermões que estudamos. E aí toda vez que nós terminarmos algum ou sermão ou conjuntos de parábolas, nós sempre vamos fazer essa interação com vocês para trazer uma maior proximidade da aula, tá bom? Então, espero você no próximo domingo, às 10 horas, para estarmos juntos, falando mais sobre a palavra, tirando alguma dúvida sobre o que nós estamos estudando, tá bom? Então, vamos orar para terminar. Senhor, nós te agradecemos por esse estudo, esperamos que possamos ser a verdadeira Israel do Senhor, a verdadeira comunidade que crê e que é separada para viver para Ti em santidade e propósito. Nos ajuda a cumprir o nosso propósito como igreja e sermos aquilo que o Senhor nos chamou. É o que nós te pedimos, no nome do seu Filho amado Jesus. Abençoa o culto da noite, abençoa a semana de cada um dos seus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima aula. Lembrando, a próxima aula é dúvidas, interação, às 10 horas da manhã. Eu estou esperando você. Abraço.